Olá, beleza? Palpite de futebol para os jogos de sexta-feira. Eu sou o Carlos, apostador profissional, e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com você 4 palpites de futebol para os jogos de sexta-feira. Serão 4 palpites pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Se você quiser saber meus palpites, a minha opinião desses jogos, me acompanhe nesse vídeo. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal se não for inscrito, beleza? Vamos para os palpites de hoje. Vem comigo. O primeiro palpite é o Brusque contra o Remo. O Remo está em 12º, né? Em 29 jogos fez 38 pontos. E a equipe do Brusque está aqui próximo da zona de rebaixamento, né? Em 16º. Em 29 jogos fez 32 pontos. A equipe do Brusque, o último jogo vem de uma derrota fora de casa para a equipe do CSA por 4-1. E dos últimos 5 jogos venceu 2, perdeu 2, empatou 1. E a equipe do Remo também vem de uma derrota fora de casa para a equipe do Vila Nova por 1-0. E dos últimos 5 jogos foram 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. O meu palpite entre Brusque e Remo vai ser no mercado de gols. A equipe do Brusque, dos últimos 5 jogos dentro de casa, em todos teve menos de 3 gols na partida. E a equipe do Remo, dos últimos 5 jogos fora de casa, em 4 ocasiões teve menos de 3 gols na partida. O meu palpite é under 2.5, que haja menos de 3 gols na partida. Brusque contra o Remo, que haja menos de 3 gols, under 2.5. O segundo palpite é a equipe do CRB contra o Guarani. A equipe do CRB está aqui na 5ª posição, né, com 48 pontos. E a equipe do Guarani está em 7º. Em 29 jogos fez 45 pontos. Está a 3 pontos do CRB, a equipe do Guarani. A equipe do CRB, o último jogo, perdeu fora de casa para a equipe do Botafogo por 2-0. E dos últimos 5 jogos tem 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. E a equipe do Guarani, o último jogo, venceu o Londrina dentro de casa por 3-0. E dos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O meu palpite para esse jogo é a favor do CRB. O CRB dos últimos 5 jogos dentro de casa tem 3 empates e 2 derrotas. E o Guarani fora de casa dos últimos 5 jogos tem 2 empates e 3 derrotas. No confronto direto da equipe do CRB, quando recebe o Guarani, leva vantagem. Os últimos 3 confrontos entre eles desde 2018 na casa do CRB foram 2 vitórias do CRB e 1 empate. O meu palpite vai ser DNB a favor do CRB. Em caso de empate, a aposta é devolvida. CRB e DNB. Em caso de empate, a aposta é devolvida. O próximo palpite é o Brasil de Pelota contra o Vila Nova. O Vila Nova está aqui em 13º, em 29 jogos fez 37 pontos. E a equipe do Brasil de Pelota é a última do Campeonato Brasileiro da Série B. Em 29 jogos só venceu 3 partidas, fez 19 pontos. O último jogo do Brasil de Pelota venceu o Operário dentro de casa por 1-0. E dos últimos 5 jogos tem 4 derrotas e 1 vitória. E a equipe do Vila Nova, o último jogo vem de uma vitória contra o Remo dentro de casa por 1-0. E dos últimos 5 jogos não perdeu nenhum. Tem 2 empates e 3 vitórias. E no confronto direto do último jogo entre Vila Nova e Brasil de Pelota acabou 0-0. Foi esse ano, né? O meu palpite para esse jogo é a favor do Vila Nova. O Brasil de Pelota é o último do Campeonato Brasileiro da Série B e o Vila Nova vem fazendo bons jogos. Você viu aqui que nos últimos 5 jogos não perdeu nenhum. O meu palpite, mesmo o Vila Nova jogando fora de casa, é hipótese dupla a favor do Vila Nova, que ele deve vencer ou empatar essa partida. Vila Nova, hipótese dupla, que ele deve vencer ou empatar essa partida. E o quarto palpite é o Goiás contra o CSA. A equipe do Goiás está na 4ª posição, tem 48 pontos em 29 jogos. E a equipe do CSA está na 6ª posição, tem 45 pontos. O Goiás vem de uma derrota fora de casa para o Náutico por 3-2. E dos últimos 5 jogos tem 1 vitória e 4 derrotas. E a equipe do CSA dos últimos 5 jogos não perdeu nenhum. São 4 vitórias e 1 empate. No confronto direto já se enfrentaram esse ano. E a equipe do Goiás venceu o CSA fora de casa por 1-0. O meu palpite para esse jogo vai ser a favor do Goiás. O Goiás dentro de casa dos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, empate e 1 derrota. E a equipe do CSA fora de casa dos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Goiás dentro de casa dos últimos 5 jogos marcou gols em todos os jogos. O meu palpite para esse jogo é que o Goiás não deve perder essa partida. Vai ser DNB a favor do Goiás. Em caso de empate, a aposta é devolvida. Goiás DNB. Em caso de empate, a aposta é devolvida. Fechou? Esses foram meus palpites para os jogos de sexta-feira. Foram 4 palpites pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Espero que você tenha gostado dos meus palpites. Não esqueça de analisá-lo, ver se você concorda ou discorda comigo. E até o próximo vídeo. Um forte abraço!